Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Carla, eu sou a responsável pelo grupo 1, né, que é formado pela Cecília Prado, Geissimara Guimarães, Isadora Padilha, Joyce Ellen, Júlia Fernandes, Carla, que sou eu, e a Silvia Fernandes. Nós somos o grupo 1 e ficamos com a vascularização renal, então eu vou falar um pouquinho dele aqui pra gente. Como todos sabem, nós temos dois rins, e eles são de extrema importância para o nosso corpo, porque são os rins que vão fazer a nossa filtração sanguínea, vai fazer a absorção de nutrientes, vai absorver os hormônios, tudo isso vai passar pelos rins, então eles são importantíssimos. Ele vai formar a nossa urina, né? Então, nós ficamos com a vascularização renal, isso precisa ser uma curiosidade, gente, de tanta importância. Obviamente varia com a idade, mas indivíduos adultos, tipo de uns 20 anos, a pessoa filtra em torno de 1.500 ml de ml de sangue por minuto. Então é muita sangue que passa, filtrar não, né? Que passa dentro do rim. Então é muito, muito mesmo. Aí nós vamos falar sobre a vascularização renal, como o nome já é autoexplicativo, é a passagem dos vasos sanguíneos, né? As veias, as artérias, as arteríolas, as capilares, tudo isso vai se passar dentro dos rins. E aí, como vocês sabem, quando a principal artéria do corpo, que é a artéria aorta, ela vai saindo do coração. Quando ela sai do coração, ela não vai dar conta de passar no corpo inteiro, né, gente? Ela é assim, tem como ela ir sem se ramificar. Então ela vai se ramificando e ela se ramifica em artéria renal, que ela vai ser responsável por vascularizar os rins. Mas ela não vai dar conta de fazer tudo isso sozinha, então ela vai se dividir novamente, ramificar, para ficar mais fácil, né? A parte exclusiva da artéria renal, ela vai vascularizar a glândula suprarrenal, o tecido adiposo, né, que está em cima do nosso rim, como uma proteção, e também porque tem todo o corpo. E também uma parte mais perto dos ureteres mesmo. E aí depois ela vai se ramificar em duas porções. Vai ser a porção posterior e a porção inferior. Elas vão ser formadas pelas artérias segmentares, vai ser anterosuperior, anteroposterior, enfim. E aí essas artérias segmentares, elas vão se dividir em artérias lobulares. As artérias lobulares, gente, elas estão ali nas pirâmides, né, ou medulas, como as pessoas falam, dos nossos rins, que são tipo mini triângulozinhos dentro, sabe? Aí elas vão ficar ali ao redor e por fim elas vão virar as artérias arqueadas. Por que esse nome? Ela tá bem reto, aí ela se divide, faz tipo um U e vira assim, ó. Tipo isso que ela faz. Então ela se arqueia e vira, e no que ela vira, ela chama arqueada, e a sua ramificação vão ser as artérias corticais, que vão ficar na região do córtex renal, e por fim, elas vão se dividir em arteríolas, que são as artérias de menor calibre e vão ser as menores divisões que a gente vai ter das artérias dentro dos nossos rins. E o que essas arteríolas são? São as arteríolas aferentes, e as arteríolas aferentes, quando ela sai do corpúsculo renal, ela vai se virar arteríolas eferentes. Qual que é a diferença das duas? Como eu disse, elas vão entrar no corpúsculo renal, entra como aferente, levando toda a parte funcional dos rins, né, para os néfrons, e sai desse corpúsculo com a forma de eferentes, porque está saindo aferente, entra eferente, sai, e aí ela vai estar levando toda a parte nutricional. Como eu disse, o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, né, e aí ele vai levar para nutrir todo o tecido renal. Então, basicamente, a parte arterial é essa. E vale lembrar que essa aglomeração de arteríolas vai fazer uma rede enorme de capilares nos rins. Os rins todos vão estar cheios dessa rede de capilares que vão formar os glomérulos. E esses glomérulos, posteriormente, né, as suas junções, vão formar a cápsula de Bowman, que nós não vamos entrar em detalhes, porque é um assunto de um outro grupo. E agora a gente vai falar um pouco sobre a vascularização venosa. Ela funciona paralelamente à vascularização renal. Então ela volta, gente. Vocês podem perceber. A gente falou que arterial se divide em segmentar, lobulares, arqueadas, corticais, aferentes, eferentes. Aí o que, é que vai acontecer? Ela vai voltar, né? De trás para frente, porque levou sangue rico em hidrogênio, oxigênio, levou sangue rico em oxigênio, voltou para trás, entendeu? Não tem como os dois juntinhos, porque um complementa a volta do outro. Então, vem as artérias, chegou no final e as veias vão voltando. E aí as veias vão sair do córtex
e vão voltando de trás para frente. Então vai ter as veias corticais, ou veias do córtex, e elas vai formando as veias arqueadas, depois as veias interlombares, e essas veias interlombares vão formar as veias segmentares, que vão se juntar e formar a veia cava inferior, que vai levar o sangue de volta para o coração, para acontecer todo o processo que a gente já conhece, né, da hematose e tal. Então, a parte venosa e arterial é essa. Só queria ressaltar a grande importância desse sistema de vasos aqui, porque, gente, ela que vai levar nutrição pro tecido. Então, se não tiver o sangue, não tem, o tecido morre, estão entendendo? Então, geralmente, muitas pessoas que fazem diálise, que fazem hemodiálise, por conta que não tem mais, perdeu a função dos rins. Não tinha uma vascularização boa o suficiente para fazer com que ele conseguisse fazer tudo isso perfeitamente. Aí vai ficando região dos rins sem oxigênio e vai morrendo. E tem fatores de risco também, principalmente, eu vou falar dois, mas existe em números, pessoas com diabetes e pessoas com obesidade têm mais tendência a ter uma falência renal. Porque no caso da obesidade, né, os vasos da pessoa estão cheios de gordurinha, o que vai fazendo o sangue ficar lá dentro, formando parede, tipo fazendo... Elas vão se acomodando lá dentro, juntando, né? E aí, quando o sangue vai passar, vai, tipo, entupindo a veia e a pessoa vai perder a função renal porque o sangue não vai circular perfeitamente. Já no caso da diabetes, a gente viu na parte de reabsorção, quando a gente estudou isso na semana passada, o que é absorvido, o que é excretado, e a gente viu que a glicose, ela é zero, gente, ela é totalmente absorvida, reabsorvida, né, no caso, e ela não é excretada. Então, quando a pessoa tá com uma diabetes, né, no caso a glicose tá desregulada, ela vai aparecer na urina, porque ela vai estar tão desregulada, o rim não vai conseguir pegar aquilo, porque saiu da proporção, sabe, dele, do TM que fala. E aí vai começar a sobrecarregar os rins, porque o rim vai ter um trabalho a mais de ter que absorver a glicose, não vai conseguir, vai ter que excretar, e aí ele vai ter que excretar na urina, ele vai sobrecarregar, aí a pessoa faz o quê? Ainda come um tanto de proteína, e aí o rim fica totalmente sobrecarregado, não dá conta de fazer tudo isso, e acaba que vai perdendo a sua função, igual nesse caso, a função vascular dele, e ele simplesmente para de funcionar. A pessoa tem a falência dos rins, né? A falência dos néfrons, que é a parte funcional, e isso pode levar até a morte. Então é uma coisa muito séria, é um assunto muito importante. Então é isso. Nós falamos sobre uma vascularização renal. Eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa a confusão aí.